Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. E hoje eu reservei para o nosso bate-papo as parábolas de Jesus. Porque as parábolas de Jesus é uma coisa assim que impressiona o mundo todo. Como é que ele conseguiu trazer ensinamentos tão profundos, mas extremamente profundos, em palavras simples do dia a dia? E o que é mais importante, nesses 2000 anos, quem gostaria de destruir a obra de Jesus não conseguiu. Tem muita gente até hoje. Você abre aí as redes sociais, os programas de televisão, humoristas, todos tentando destruir o trabalho de Jesus. Com gracinhas, com brincadeirinhas, com aquela coisa descontraída, mas por trás uma coisa bem pesada, tentando destruir o trabalho do Divino Mestre. Pois é, mas continua firme e forte o trabalho de Jesus. Veja, as parábolas de Jesus são um trabalho pedagógico profundo. Como eu disse, transmite as mensagens de Jesus de uma forma simples. E o que eu quero fazer aqui é uma interpretação do Espiritismo, evidentemente dentro de uma base racional. Num dado momento, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, uma impressão para uma pessoa desligada, ou não sei, uma pessoa que não para pensar profundamente, dá uma impressão de que assim, olha, você tem que, como é que eu vou dizer? Jesus, ele, a figura dele, a pessoa física dele, eu preciso amar, eu preciso louvar, eu preciso de uma série de coisas, senão eu não vou ter o caminho correto. Só que aí começa, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, é claro, ele não está falando da pessoa dele, mas do que ele representa, do que representa todo o trabalho maravilhoso dele. Isso sim está dentro dessa frase. Então, quando a gente começa a pensar nas palavras de Jesus, ela vai trazer uma forma de nos mostrar o nosso dia a dia, as nossas vivências e reflexões profundas. Porque o Espiritismo, ele vem confirmar tudo que Jesus falou e ampliar na nossa mente o que Jesus tentou trazer para nós, o que ele procurou trazer. Bom, tá, mas aí o Espiritismo ele vai se basear no quê? Ele se baseia na reencarnação, na vida eterna, na mediunidade, na possibilidade de conversar com quem já partiu, na pluralidade dos mundos, nas inúmeras existências. E aquela, que é um ponto extremamente importante, é a explicação racional dos fenômenos espíritas. Porque todo mundo entende os fenômenos espíritas como uma coisa assim, fenomenológica, extraordinária, tal. E não é. Sim, aquele médium é maravilhoso, ele tem uma mediunidade fantástica, mas aquilo é uma conquista, muitas vezes, do espírito. Então, mediunidade eu tenho, todos nós temos, alguns mais desenvolvidas ou mais atuante, mais à flor da pele e outros menos. Mas ter mediunidade não significa ter evolução, porque a mediunidade ela pode ser uma mediunidade emprestada para a nossa evolução. Pois é. Então, por que Jesus vai e desenvolve as coisas por parábola? Se você parar para pensar, as parábolas elas vão direto ao coração e também mexem com o nosso intelecto. As parábolas nos dão vários níveis de interpretação.
nos permite refletir de formas diversas. E claro, o mais importante é que ela estimula a nossa evolução espiritual. Por exemplo, a primeira parábola, a parábola do semeador, ela representa diferentes níveis espirituais, porque ele sai a semear e joga sementes no lugar que os bichos vêm e comem, a outra é na pedra que o sol queima e não acontece nada, e a outra que é o terreno fértil que dá 1 para 10, que é justamente o espírito evoluído, que ao receber as bênçãos, ele reproduz essas bênçãos múltiplas vezes. Então, está profundamente relacionado com a nossa evolução espiritual, está profundamente relacionado com as pluralidades das existências. E mostrando claramente que a nossa capacidade de absorção varia de pessoa para pessoa. Então, o semeador saiu a semear. Maravilhoso. Parábola do filho pródigo. Pródigo não é prodígio, tá, pessoal? Prodígio é aquela pessoa inteligente e tal. Pródigo é gastador, o filho gastador. Então, é uma parábola que mostra o erro, o arrependimento e o retorno. O pai ali simboliza Deus misericordioso, porque ele sai, ele fala, pai, quero minha parte que eu vou embora. E sai pelo mundo a gastar. Aí ele vê que acabou tudo. E ele volta para o pai. E o pai o recebe de braços abertos. Que é o que acontece conosco. Nós pisamos no tomate e pedimos ajuda a Deus e Deus nos abraça. É uma mensagem de perdão profundo. Existe uma interpretação espírita. Arrependimento, expiação e regeneração. Não existe condenação eterna. O Espiritismo já deixa claro isso. E há sempre oportunidade de evolução. Agora, essa parábola tem mais um detalhezinho. Quando o filho pródigo volta, o outro filho que não foi embora, ficou com o pai, fica revoltado. Fala, peraí, ele foi embora, gastou tudo. Eu fiquei aqui trabalhando com você, me matando, e agora você recebe ele de volta com braços abertos, dando oportunidade para ele, e eu que estou aqui. E aí fica aquela história, você está aqui porque você ama teu pai, ou você está aqui porque você está pensando na herança, que depois que ele morrer vai ficar tudo para você, já que o outro foi embora? Fica a critério de cada um. Porque se ele estivesse lá porque ele amava o pai, ele ia ver que o pai ficou feliz com o retorno do irmão, ele também ficaria feliz. Mas não, ele ficou revoltado. Porque o irmão voltou e vai ter que dividir a herança com o irmão. Veja, aí mostra um lado extremamente terrível do ser humano. O egoísmo, a prepotência, a maldade. Desde o começo do mundo, com aquele mito de Adão e Eva, em que a plantação de Abel rendia, era maravilhoso, e do Caim não, ele vai e mata o Abel por orgulho, por egoísmo, por um monte de sentimentos pequenos que nós, seres humanos, temos de monte. Não, sim, o Espiritismo não acredita em Adão e Eva, isso aí é só um mito. Mas por trás dessa história tem algo que é efetivo até hoje na nossa vida. Somos orgulhosos, somos prepotentes, somos sim egoístas. Não adianta fingir, não é porque estamos aqui num ambiente espírita que nós vamos falar, não, imagina, oh meu irmão, mentira! Nós estamos aqui caindo e levantando, aprendendo a perdoar a nós e ao próximo, aprendendo a amar a nós e ao próximo, aprendendo a ser menos prepotente, menos orgulhoso, menos metido, né? O ser humano é muito metido. Espírita, então, é terrível. Tem muito centro espírita que eu vou dar palestra, o pessoal fica meio invocado comigo, que eu falo, né? Nós espíritas somos muito prepotentes. Estamos achando que a gente é espírita e que na espiritualidade nós vamos ter um posicionamento melhor do que os outros. Esquece, pode esquecer. Nada disso. Na espiritualidade vai ter um posicionamento melhor quem ama, de verdade, não da boca para fora.
quem perdoa de verdade, quem tem humildade de verdade. Ao desencarnar, nós estamos presos no mundo físico. Aquele que se desprende de verdade, que vira e segue o rumo, e o que ficou para trás ficou, não interessa. O carro novo, a casa nova, aquele emprego, isso ficou para trás. Não serve para mais nada. Você já vai para uma outra realidade. Se você, ao desencarnar, realmente se desligar mesmo, pode ter certeza que você vai passar pelo umbral por questão de segundos e já vai para uma outra conotação, um outro posicionamento na vida espiritual. Mas enquanto nós ficamos preocupados com o que o outro está preocupado, quando nós ficamos preocupados com o posicionamento do outro, pode esquecer. Estamos muito longe ainda. E aí vem uma próxima parábola do bom samaritano. O bom samaritano é um exemplo de amor ao próximo. Quebra os preconceitos sociais. Porque passou viu o cara lá que apanhou dos ladrões, os ladrões largaram tudo. Passou um monte de gente, ninguém deu a mínima para ele. Passou um religioso, com toda a pompa de religioso, e não deu a mínima para ele. Aí passou um samaritano. Samaritano é, assim, a pior coisa que você pode chamar uma pessoa naquela época é de samaritano. Ele passou, recolheu a pessoa, levou, até a história lá, cuida, aquela coisa toda. Quem a espiritualidade está olhando? O homem lá, o senador romano, não esses políticos aqui, pelo amor de Deus, seria um religioso? Não. Está olhando aquele cara que não é nada. É um zero à esquerda, como a gente fala no dia de hoje, né? Aquele que está valendo, porque ele que ajudou. Então, ele fez o quê? Fora da caridade não há salvação. Caridade moral e material, porque a caridade é a base da nossa evolução. Aí nós vamos ter uma infinidade de parábolas. Eu peguei só as principais, aquela que nos leva a refletir. Se você pegar o Evangelho, começar a olhar todas as parábolas, questionar cada uma delas, ver o quanto nós temos por aprender. Aí nós vamos para um segundo passo, as bem-aventuranças. É outra coisa maravilhosa, é um compêndio de esperança, é uma estrutura maravilhosa de nos lembrar, olha, existe um Deus e Ele olha por todos, não só aqui na Terra, mas por todo o universo, que é infinito. É através de quem esse Deus faz isso? Através dos seus prepostos. Jesus é um dos seus prepostos. Aos milhares e milhões que tem espalhado por todo o universo. Aos mentores espirituais, aos grandes seres que reencarnam para trazer para a gente lições, para ensinar a gente a ser menos vaidoso, menos prepotente, menos orgulhoso, menos egoísta. Eles vêm nos mostrar que a lei do amor é que vale mais. A palavra dos talentos, responsabilidade individual de cada um de nós, o joio e o trigo, que é o que está acontecendo agora no planeta, está começando a haver a separação do joio e do trigo, de finalmente a tendência do planeta agora é cada vez ficar pior, né? Nossa, você está vendo cada coisa, seja no Brasil, seja no mundo todo, terrível. Cada vez mais eles estão lutando contra os ensinos de Jesus, estão lutando contra a fraternidade, o amor, usando como nomes muito bonitos, muita coisa, muito oba-oba, para no fundo, tentar destruir aquilo que é bom. Eu vi um vídeo há poucos dias atrás, daquele livro Lindos Casos de Chico Xavier, ele passeando na rua com algumas senhoras, alguns senhores do centro espírita,
E aí ele viu um rapaz do outro lado da rua pegando lixo, pegando comida no lixo. Ele largou tudo, me atravessou e foi lá conversar com o moço. E todo mundo ficou assim, né? Nossa, o Chico foi mexer com aquele homem de rua. Foi lá, conversou, abraçou o moço e voltou. Aí as pessoas, ai Chico, que coisa, né? Um espírito primitivo ainda, coitado, né, Chico? Pois é, Chico, não, que primitivo. Um espírito de muita luz. Eu vi do lado de cá a energia desse espírito, eu quis ir lá abraçar ele. Ele não falou nada, ele foi muito gentil comigo, muito simples, mas eu percebi que é um espírito que está na sua última encarnação aqui na Terra. E ele pediu que essa vida fosse uma vida desprovida de qualquer coisa. Ele quis vir para uma vida desde a infância, perdeu a mãe cedo, uma vida terrível, dura. Era essa vida que ele queria. Ele pediu essa vida. Para quando ele saísse daqui, ele não tivesse ligação nenhuma com esse planeta mais. Para que ele pudesse falar o que falou o Cristo. Eu venci o mundo. Quem de nós consegue falar? Eu não consigo falar isso. Não adianta eu mentir, querer dar uma de... né? Eu não venci o mundo, eu ainda estou lutando, eu ainda estou procurando tentar vencer as minhas más condutas, meus maus pensamentos, as minhas ações condenáveis e tudo mais. Como? Eu não venci, Jesus venceu. Em alto e bom som ele disse, eu venci o mundo. Esse espírito também, na hora que ele desencarnar, ele vai poder olhar para o céu e dizer, eu venci o mundo. Não preciso mais disso. Ele espera glória, ele espera felicidade suprema, ele espera outras paragens de Deus, outros locais, para continuar a evolução. Ele não vai ficar em contemplação em cima de um morro, cantando ao Senhor. Ele vai para outras paragens, para outros desafios diferentes, não mais na brutalidade, no ego. O self dele venceu o ego. Na luta interior da moral e do egoísmo, já venceu a moral. Ou seja, a lei de causa e efeito para ele já está devidamente superada. É lindo isso. Dia virá que eu também vou conseguir. Talvez daqui 200 encarnações, sei lá quanto. Ainda tenho muito que aprender. Então, a gente começa ao lembrar de Jesus, nós vamos ver a harmonia profunda que existe entre o Evangelho e o Espiritismo. Que as parábolas são linguagens simbólicas, mas que a gente abrindo o nosso coração, a gente consegue assimilar e, quem sabe, viver os ensinos de Jesus. Lembrando sempre que o Espiritismo é uma compreensão racional. Não é uma fé fria, porque racional já pensa que é uma coisa fria. Não. É uma fé sólida, pensando profundamente, entendendo, sem ritual, sem nada, sem apego a nada, ao espírito, ao contexto profundo. É simplesmente maravilhoso. Porque o objetivo final do Espiritismo é a nossa evolução moral, evolução espiritual, evolução intelectual, ou seja, evolução, para que nós possamos ser felizes. Ninguém vai ser feliz enquanto estiver preso a valores pequenos da matéria, dos sentimentos pequenos, dos comportamentos duvidosos. Nós não somos felizes. Felicidade, Jesus disse, não é ainda desse mundo. Vamos refletir, vamos pensar, vamos orar bastante, vamos amar o máximo que a gente puder e perdoar a nós e ao próximo. Perdoe-te. O que você fez já foi, passou. Ame, perdoe e viva intensamente. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa, pessoal. Tchau.